Amém? Nós estamos com o Salmo 131, é a continuação da nossa série de reflexões no Salmo dos Degraus. Este Salmo 131, ele é um dos menores que nós vamos trabalhar. Ele só tem apenas 3 versículos e, como já foi lido no título que é proposto a ele, é um salmo que fala sobre a humildade. Ele vai falar assim, que o meu coração ele não é soberbo. Meu coração não é soberbo e os meus olhos eles não são altivos. Este salmo possivelmente foi Davi que escreveu. E Davi, a gente sabe que Davi, a história da vida dele é bem interessante. Porque Davi, ele quando foi chamado para ser rei de Israel, ele era um pastor de ovelhas. Era até desprezado pelos seus irmãos, porque ele era o mais novo, era o menor. E ele foi escolhido. Então ele veio lá de baixo e Deus coloca ele no trono e quando ele começa a governar Israel, começa a reinar, o poder, o dinheiro, a fama, o sucesso, a prosperidade, nada disso fez o coração dele se tornar soberbo. A soberba, ela é a causa de muitas pessoas caírem, muitas pessoas. O que é soberba? Soberba é arrogância. Pessoa soberba é aquela pessoa que ela se acha melhor do que as outras. Ele fala que assim, os meus olhos não são altivos. Sabe aquela expressão de você olhar para alguém de cima para baixo? É interessante que às vezes a gente conhece pessoas que têm essa postura e são pessoas que é até difícil de você lidar com elas. E tem outras pessoas que elas são tão prósperas, tão bem-sucedidas na vida, e elas são humildes. Isso é tremendo. A pessoa ela poderia estar até num outro patamar, né, se sentindo melhor que alguém, que aquele outro, mas ela é humilde. Ainda que tivesse condições para estar numa outra situação, ela permanece humilde, ela permanece com os pés no chão. Então Davi ele fala assim, hoje eu sou rei, hoje eu tenho todo esse governo nas minhas mãos, o poder, o respeito das pessoas, mas eu sou humilde. Porque eu sei que tudo aquilo que eu tenho vem de Deus. Então essa palavra, ela já começa nos dando esse conselho. Humildade. Humildade sempre. Reconhecer que o outro é igual a você. Eu sou pastor, venho aqui ministrar a vocês, mas eu não sou em nada melhor do que vocês, em nada. Nós somos totalmente iguais. E pode ser que amanhã eu esteja precisando que vocês me ajudem em alguma coisa. Isso não é difícil acontecer. Isso não é difícil. Quantas pessoas que nós conhecemos que um dia já estiveram lá em cima e elas caíram, elas perderam. Um dia já teve, depois perdeu. Perdeu o emprego, perdeu a saúde, perdeu a condição que tinha, perdeu toda a estrutura que possuía. Davi ele fala assim, não, eu sou humilde. Por que eu sou humilde? Porque eu tenho a consciência que aquilo que eu tenho veio das mãos de Deus. E se eu estou aqui, foi porque Deus me colocou. Então eu tenho certeza que Deus pode abençoar e prosperar cada um de vocês aqui. A tal ponto de pessoas que um dia até desprezaram vocês, amanhã vocês ajudarem essas pessoas. Não é difícil isso acontecer. Porque Deus pode. E quando Deus te abençoar, quando Deus te prosperar, eu vou me vingar, não. O humilde, ele age diferente, né? O humilde, quando ele está numa condição melhor, o que ele faz? Ele estende a mão para ajudar e para abençoar. Ele vai falar, o versículo 2, ele faz uma metáfora. Sabe o que é metáfora? Ele vai dar um exemplo, né? Ele vai pegar um exemplo de algo que é do cotidiano, que nem Jesus fazia com as parábolas. Jesus contava parábolas, né? Parábola da ovelha perdida. Parábola da moeda perdida. Por que ele contava essas parábolas? E usava esses elementos simples? Para todo mundo entender. Então o salmista ele faz uma comparação. Ele fala assim, olha, pelo contrário, eu tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Eu tenho feito a minha alma ficar sossegada. Eu tenho feito a minha alma ficar em paz. Eu acho isso daqui tremendo, porque
nós temos a capacidade de trazer paz para nossa alma. Eu posso trazer uma palavra para você, essa palavra pode acalmar o teu coração. Mas quem vai fazer a tua alma ficar em paz é você mesmo. Você mesmo. Ele fala o quê? A minha alma está sossegada. Olha o exemplo que ele usa. Igual uma criança que está deitada no seio da sua mãe. Ele vai dar essa expressão de uma criança desmamada. Sabe o que é isso? Uma criança que acabou de mamar. Como que é um bebezinho, né? Bebezinho é interessante. O bebezinho, ele chora quando ele tá com fome. Chora. Tem criança que chora de espernear. Chora, chora, chora. Daí a mãe já olha e fala assim, tá querendo mamar. O que a mãe faz? A mãe pega, traz para perto de si e dá o seio para a criança mamar. E o que acontece depois que a criança mama? Ela deita e ela fica ali totalmente em paz. Porque ela está satisfeita, então ela fica tranquila. Daqui a pouco ela vai chorar de novo porque ela vai querer mais, né? Mas esse processo da criança ficar chorando, angustiada, e depois ela ficar em paz, a tal ponto dela deitar e dormir no seio da mãe, no peito da mãe, é assim que nós devemos fazer, na presença de Deus. Nós temos que ser como esta criança, que quando nós estamos chorando, angustiados, preocupados, nós temos que deitar no colo de Deus e falar, Deus, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu dependo de Ti. Por que a criança chora? Porque a criança sabe que a mãe, quando vê ela chorando, a mãe vai fazer o quê? Vai lá, vai dar de comer para ela. Por quê? Porque a relação de uma mãe com uma criança, o amor que existe, esse vínculo de amor, é algo divino, é algo que vem de Deus, realmente. Então, a própria Bíblia vai dizer que pode uma mãe esquecer do filho, Deus não esquece da gente. Porque o amor de Deus é muito mais profundo até do que o amor de uma mãe. Ele vai falar o quê? Essa metáfora, ela vai justamente mostrar isso. Que nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. E é essa dependência que você tem que levar para a tua vida. A partir do momento que você sair daqui para retomar a tua vida, dependa de Deus. Não se garanta nos seus recursos, não se garanta nas promessas que tem gente que faz para você. Dependa de Deus. Dependa totalmente do Senhor. Como uma mãe, como melhor dizendo, um filho que mama, que depende da mãe para sobreviver. Diferente dos animais da natureza, os animais, a mãe, né? A mãe cria um animalzinho lá, o filhote, quanto tempo? Depende da espécie, né? Tem espécie que nasce, daqui a pouco, já alguns dias já tá ali caçando, já tá andando e já se vira. A criança não, né? O ser humano é... Você não vê um macaco filhote andando com a mãe até os seus 15 anos. O ser humano fica, né? O ser humano tá lá, com 10 anos, depende da mãe, com 12, depende da mãe, com 15, às vezes com 20, né? Tá lá dependendo da mãe. Às vezes com 30 ainda depende da mãe, né? Mas essa dependência nós devemos ter de Deus. Até quando a gente vai depender de Deus? Enquanto a gente viver. A gente depende de Deus. E a humildade está justamente no fato de reconhecer, eu dependo de Deus. Para eu viver o que eu preciso, eu dependo de Deus. Tá certo? Daí ele vai encerrar no versículo 3, falando o quê? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera em Deus. Espera em Deus. Se existe um inimigo que nós devemos enfrentar todo dia, principalmente vocês que estão aqui, é um inimigo chamado ansiedade. Ansiedade só atrapalha. Só atrapalha. Ansiedade faz você colher um fruto que não está pronto para ser colhido. Ansiedade faz você tirar algo do forno que ainda não está assado. Ansiedade faz você falar na hora que você tem que ficar quieto. Então a ansiedade é algo que atrapalha muita gente. Às vezes a pessoa está aqui dentro, a gente coloca um período que a pessoa deve ficar aqui dentro, né? Geralmente nós falamos que um período bom é um período de 6 meses, né? Para desintoxicar tudo. E às vezes a pessoa com uma semana, vocês já viram isso aqui acontecer, né? Com uma semana ela já está ansiosa. E essa ansiedade às vezes faz a pessoa arrumar as coisas dela e ir embora. Ah, por que você está ansioso? Isso não depende de Deus? Ah, mas eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o quê. Tá, mas
Você não depende do Senhor? Você não acredita que a tua vida está nas mãos de Deus? Não acredito. Então descansa. Descansa no Senhor. A ansiedade é um inimigo que vocês têm que enfrentar todo dia. A ansiedade leva o homem a tomar decisões precipitadas. E geralmente as decisões precipitadas são decisões tomadas fora da direção de Deus. Quanta gente que casa aí, ó, de forma precipitada. Quantas pessoas que saem do emprego de forma precipitada. Dizem sim para propostas de forma precipitada, ansiosa. Mas você nem orou, você nem buscou de Deus uma direção. Então, tira a ansiedade do teu coração. Fica tranquilo aqui dentro, fica em paz aqui dentro. Quando você sair daqui e for tomar as decisões da sua vida, tome todas elas na direção de Deus. Espera no Senhor agora, ou seja, no dia de hoje. Esse dia de hoje é o dia que nós temos que esperar em Deus. Ele fala assim, agora e para sempre. Ou seja, sempre, todo o tempo da tua vida, tudo que você fizer, espere a direção de Deus. Pastor, Deus mandou eu ir, então vai. Deus mandou eu ficar, então fica. Deus não falou o que eu devo fazer. Se Deus não falou, o que você faz? Espera. Deus não me deu a direção, então espera. Ah, eu não sei o que fazer, então não faça. Pior do que você não fazer é você fazer alguma coisa que Deus não mandou você fazer. Então que nós possamos também esperar no Senhor. Por quê? Porque nós dependemos de Deus. O melhor, para encerrar, uma frase. O melhor antídoto para a ansiedade, aflição de espírito e preocupação é decidir se relacionar com Deus pelo caminho da esperança e da fé. Uma segunda frase para encerrar. A escolha de esperar em Deus não é uma escolha imatura ou irresponsável ou uma desistência, mas é a decisão de confiar que a vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor, amém? Que você possa descansar em Deus e saber que enquanto você está aqui, enquanto você está dormindo, enquanto você está vivendo, com seus pés na terra, Deus está cuidando de tudo aquilo que você necessita. Amém? Vamos aplaudir o Senhor com alegria?